Olá, turminha do quarto ano. Estamos aqui novamente, nosso segundo encontro para história. Quem gosta aí de uma boa história, hein? Já tem algumas aulas aí que vamos falando um pouco, todo encontro uma história diferente. Muitas batalhas, muitas conquistas, muitas derrotas. Vimos os holandeses, vimos quem? Os franceses, vimos tantas, mas tantas guerras aí, conflitos existentes aqui no Brasil desde a descoberta, que não é bem uma descoberta, né? Isso. Os índios já moravam aqui no Brasil quando os portugueses chegaram. Então já tinha gente aqui nas nossas terras. Porém, isso aí é uma outra história, lá no início da navegação, né? Sobre a descoberta do Brasil. Mas a gente já andou bastante aí na nossa máquina do tempo e chegamos nas revoltas do período colonial. Gente, se vocês acharam que já tinha visto de tudo, agora que começou a esquentar esse filme, esse diário de um continente, como eu posso falar, não é isso? Então, peguem aí o livro de História. Vamos trabalhar hoje as páginas 38, 39 e para casa a página 40, tá bom? Dou um tempinho aí para vocês procurarem aí no livro, enquanto eu pego aqui. Então, o que será revoltas do período colonial? Gente, são muitas revoltas. Não foram só umas, foram várias. Então, a gente vai conhecer uma de cada vez. E hoje vamos primeiro iniciar esses conflitos com a descoberta do ouro. Isso, gente. Lembra que lá atrás foi o cultivo da cana-de-açúcar para fazer o açúcar, comercializar. Então, agora estamos na era do ouro. Quem já ouviu falar aqui sobre Minas Gerais? Será que é por causa do ouro? Por que será que tem o nome Minas? É isso que a gente vai ver. Olha só a professora dando dicas. Então, aí na página 38, fala que o governo português queria tomar conta de tudo. Já vimos isso, né, lá atrás, naqueles conflitos com os franceses, com os holandeses, e ganhava e perdia e voltava de novo, sempre em busca de nossas riquezas. Então, aqui na Era do Ouro não foi diferente. Quando os bandeirantes paulistas descobriram, né? Começaram lá a ir lá em Minas, procurar as riquezas, o nosso ouro, Portugal já ficou esperto, porque tudo deles era lucrar em cima das nossas riquezas. E o ouro, gente, o ouro era muito ouro, muito dinheiro, muita riqueza. Então, o que aconteceu? Os portugueses, na época da colônia, eles queriam ter todo o domínio de tudo que entrava e saía do Brasil, principalmente tudo que era explorado aqui. E isso foi causando mais e mais revoltas, mas vamos entender. Então, aqui, no período colonial, vimos a questão da cana-de-açúcar. Então, agora vamos para a produção e o comércio da mineração, que será o ouro, que vamos ver aqui nesse primeiro conflito que vai existir na história. Então, mais para frente, vamos ver que vai causar uma tensão aí nas terras de Minas Gerais. Por quê? Porque bem no início do século XVIII surgiu um boom aqui no Brasil, uma história. Gente, tem muito ouro no Brasil, lá na região do interior do Brasil, que no caso recebeu o nome de Minas Gerais. Gente, é muito ouro, vamos explorar lá, vamos correr para lá, que dá mais din-din do que a cana-de-açúcar. Então, essa conversa se espalhou, você imagine como foi de fofoca nessa época. Então, todo mundo, ó, fez as malas e foram lá para Minas Gerais. Imagina o tantão de gente que foi, cada um querendo mais ouro que o outro, explorando. Ó, Portugal ficou esperto. Então, o que aconteceu? Muita gente, muita riqueza, muita gente querendo explorar, garimpando lá. E a cidade deu um boom, cresceu. Por que a cidade cresceu? Porque todo mundo foi explorar o ouro. Então, fizeram casas,
levaram famílias e fizeram minas e contrataram gente. Então, foi tendo uma explosão aí demográfica grande aí no interior do Brasil, que estamos falando de Minas Gerais. Porém, cresceu rapidamente aí a região, todo mundo pegando ouro. Porém, tinha um pessoal aí que não gostou dessa ideia. Sabe quem foi? Olha aí na página 38, os bandeirantes paulistas. Eles não aceitavam, não. Todo tipo de gente aí querendo pegar o ouro, querendo negociar o ouro. E aí eles começaram, tipo, a querer mandar nas terras. Mas aí gerou um conflito. E surgiu a primeira revolta, a primeira guerra aí do período colonial. Sabe qual é o nome aí do primeiro conflito que teve nesse período do minério? Foi a Guerra dos Emboabas. Minha gente, lá em 1707 a 1709, foi, ó, briga intensa lá em Minas Gerais, porque todos queriam buscar ouro nessa região. E esse pessoal aí, ó, os bandeirantes paulistas queriam ser o dono de tudo. Mas sabe o que aconteceu? Foram derrotados. Não aguentaram muito tempo, não. E o que é que aconteceu? Vamos saber agora na página 39. Olha só, gente, eu estou resumindo a história para vocês, para ficar mais fácil a interpretação depois, tá? E aí, em 1720, houve uma nova revolta. Fora essas aí que eu falei do Emboabas. Foi em 1720, lá em Vila Rica, mas hoje mais conhecida como Ouro Preto. O governo português queria tomar conta de tudo, promoveu a instalação de casas de fundição. O que era isso? Era uma espécie de casas que eles controlavam esse ouro, essa extração de ouro. Então, era como se fosse algo que, como eu posso dizer para vocês, controlasse, supervisionava essas pessoas que extraíam ouro. Então, essas fundições, era isso, minha gente. O pessoal extraía o ouro e tinha que levar nessas casas. E Portugal ali verificava o quanto o pessoal tinha extraído. Sabe por quê? Porque em troca da exploração dessas terras do ouro, Portugal também ganhava em cima. Então, aí, ó, ele ficou por dono de toda a arrecadação. Então, assim, se eu encontrasse 15 ou 5 pedras, vamos aqui, eu encontrei 5 pedras de ouro. A quinta pedra era de Portugal. E isso, minha gente, eu tinha que pagar para explorar. Então, Portugal começou a ficar de olho, a supervisionar e começou a cobrar impostos em cima dessa exploração. E aí começou assim, tantas pedras eu encontrava, a quinta seria de Portugal. Tem até um exemplo aí no livro. E você acha que quem ficou com raiva, quem começou a se revoltar contra Portugal? Os colonos, claro. Eles eram que eram o dono das terras, eles que investiam na mão de obra. Então, eles tinham que repassar para o governo português. E aí, eu sei que começou os conflitos e foi quando chegou ao fim aí das casas de fundição, porque todo mundo se revoltou contra o governo português. Tanto que aí fala o nome de um cara, gente, que ele lutou contra esses impostos que o governo explorava aí de Portugal. Olha aí no livro de vocês. Essa pessoa foi Filipe dos Santos. Ele era um dos colonos que reivindicava o direito de não ter essa cobrança de imposto com o governo português. Eram vários impostos fora a extração do ouro. Então, ele meio que foi a cabeça aí das revoltas aí. Ele que ficava lá instigando os colonos a protestar, sendo que o que aconteceu? Ele foi preso e ele foi condenado à morte. E aí tem na figura, o livro aí, vocês podem observar aqui na figura pintada por Antônio Parreiras, vocês vão ver que retrata o julgamento de Filipe dos Santos, que foi no dia que ele foi condenado à morte. E o motivo foi o movimento que ele fez entre os colonos lá
na revolta de Vila Rica, que hoje é a cidade de Ouro Preto. E aí ela também é conhecida como revolta de Filipe dos Santos. Olha aí como é intenso essa história. Ei, tem mais, viu aí? Mais conflito aí, lá nas terras de Minas. Então, esse pouquinho de textos que eu resumi aqui, esses pontinhos, essas observações, essas dicas que a gente trocou ideia aqui na aula, tem tudo aí no texto, das páginas 38 e 39. E aí vocês vão rever a aula, vão ler o texto, e aqui na página 40 vocês vão responder as questões. Gente, todas as respostas que vocês precisam estão no texto. E está aqui na aula também. Vocês podem rever essa aula várias vezes, dar uma pausa, adianta, atrasa um pouco, congela a professora. Não congelei não, foi um truque que eu aprendi. E aí vocês vão fazer a página 40. A questão 1, vocês vão completar as lacunas de acordo com o texto. Tem tudo, gente, tudo. Dúvida, relê. Ai, não, relê de novo. Assiste a aula, que vocês vão conseguir fazer sozinhos. E 2, vocês vão aí circular, né, a quantidade representada que os colonos tinham que entregar ao governo português. Lembra que eu falei que era a quinta parte? Então, só contar aí quantos tabletes e circular a quinta parte. Um pouquinho de matemática, hein, gente? E o 3, explique com suas palavras que semelhanças podem ser apontadas entre as guerras de Emboabas e a revolta de Vila Rica. Gente, o que tem em comum entre essas duas revoltas aí, dos Emboabas e a revolta de Vila Rica? O ouro. A questão dos colonos terem que pagar impostos para o governo português. Eles terem que dividir o ouro que foi encontrado nas terras. Simples, viu? E tem aí no texto também. Então, façam aí a página 40 do dever de casa de hoje. 3 questõezinhas, todas elas tem no texto. Tem aqui as dicas aqui que eu dei aqui para vocês, tá bom? E preparem-se que na próxima aula... Ih, gente, tem muito mais conflito aí, beleza? Até amanhã, no nosso próximo encontro.